Pode parecer que é clickbait, mas fica nesse vídeo, não é. A verdade é que corrupção não é o problema, nem no Brasil e nem no mundo. E eu vou explicar para os senhores qual é o verdadeiro problema e como a corrupção ela é utilizada para fortalecer o Estado e para fortalecer esse sistema. Olá, eu sou o Lúcio e esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco a respeito de corrupção e explicar aos senhores por que corrupção em si não é o problema do país e não é um problema numa sociedade qualquer a existência da corrupção, no sentido que nós atribuímos a ela hoje em dia. E por que ela é ruim para as pessoas no sentido de servir como propaganda para manter esse sistema funcionando. Mas enfim, primeiro, o que é corrupção, né? Eu gosto sempre de começar explicando os conceitos, porque sem conceitos bem estabelecidos nós não temos uma discussão coerente. Então assim, o conceito que eu vou atribuir de corrupção é quando um ente, um ser, um indivíduo ou um sujeito que está diretamente ligado ao Estado age de forma contrária aos preceitos que o Estado delegou para a sua função. Então ele age de forma contrária ao que se era esperado que ele o fizesse. Então ele age na contramão do que o Estado está julgando que ele deveria fazer. E ele utiliza do corpo estatal para benefício próprio, acima mesmo do que o Estado o permite. Então é isso. Corrupção é esse conceito de que tem pessoas que estão participando do corpo estatal, mas que jogam contra ele no sentido de buscar um benefício próprio em detrimento do que deveria ser o dever dele segundo o Estado, o que é uma completa idiotice. Se você já viu os meus outros vídeos nesse canal, se você viu, sei lá, uns 2, 3 vídeos, você já deve saber a minha opinião a respeito disso. Mas se você é novo no canal e ainda não assistiu outros vídeos, o que se entende é que o Estado ele nunca acerta. O Estado ele é incapaz de atuar de maneira a beneficiar a economia e, acima de tudo, o Estado é incapaz de atuar de maneira justa, porque todas as ações dele tiveram como contrapartida o roubo de dinheiro de alguém. Então, eles cobram impostos para poder sustentar as ações que eles fazem. Então, nenhuma ação estatal é justificável. Mas a corrupção ela vem como essa ferramenta de apontar vilões, apontar erros, apontar fantoches e vilões e inimigos e atacar espantalhos. Essa é a função da corrupção socialmente e porque ela é tão divulgada nos veículos de mídia. Porque ela permite ao Estado se mostrar como algo bom e que os problemas dele são pontuais e estão relacionados às pessoas que atuam nele e não a ele, e que não são conceituais, que os problemas que o Estado enfrenta e os problemas que o Estado causa não são propriamente causados por ele, mas por uma má gestão ou uma má atuação ou por pessoas que estão utilizando o Estado para benefício próprio, sendo que todas as pessoas que estão participando do Estado como funcionários públicos estão utilizando dele para seu próprio benefício. Então, os corruptos eles não são diferentes dos políticos normais, a única diferença é que o Estado também não gosta deles. Mas os dois estão errados da mesma forma, os dois estão vivendo de dinheiro que são roubados das pessoas que trabalham, das pessoas que produzem de verdade e das pessoas que fazem a economia funcionar de verdade. Então, a corrupção ela é utilizada, voltando a como a corrupção é utilizada e por que ela é útil para o Estado e por que ela é boa para o Estado, ela é utilizada para criar esses espantalhos de que o Estado não é o problema e que o problema são algumas pessoas que estão nele, que o problema é pontual e que o problema tem nome, porque é muito importante para o Estado criar sempre inimigos para fortalecer a opinião pública a favor dele. Se o Estado tem um inimigo, se o Estado cria um inimigo e consegue convencer a população de que todos estão contra ele e de que esse ser é errado, de que esse ente está cometendo alguma infração e ele não tem nada a ver com o Estado repudia ele, o Estado combate ele, o Estado se torna um herói. É assim que se fazem guerras, é assim que se fazem disputas políticas,
e é assim que se aponta corruptos. Por exemplo, deixe-me recordar de uma leitura que eu tive certa vez. Os senhores devem conhecer George Orwell, um autor político que fez histórias de ficção que refletem bastante as atuações e como o Estado funciona. Então, ele fez um livro chamado A Revolução dos Bichos, em que os bichos eles participam de uma fazenda e tem o dono lá, acho que é Sr. Jones, alguma coisa assim. E aí esses bichos, eles expulsam ele e criam uma sociedade só dos animais, só dos bichos. É a revolução dos bichos. Então, eles criam essa sociedade e aí os animais mais inteligentes do rancho, mais inteligentes da fazenda, na verdade, são os porcos. E aí eles começam a entrar em debates para eleições e eles criam partidos. Perdão. E eles criam partidos políticos e aí os porcos, em determinado momento, tem um grupo de porcos que é um grupo mais do mal, assim, mais radical, e eles expulsam o porco que representava o partido mais de boa, um partido mais democrático. E aí, quando eles expulsam esse porco, eles apontam a partir dali que todos os problemas são causados por aquele porco. Sempre que há um problema na construção de alguma coisa, de algum projeto, sempre que algo atrasa, a culpa é do porco tal que foi expulso e que estava se vingando e que era inimigo da nação. A mesma coisa ele faz com 1984 também, que ele tem o... Caramba, qual é o nome do cara? Aquele que tem o livro dele? Goldstein. Tem essa sociedade distópica em que existe um Estado gigantesco e controla tudo. E aí ele cria essa imagem do Goldstein, que é esse cara que era revolucionário, que estava com eles na revolução no início do partido e do Estado de 1984, só que ele se rebelou. E aí tudo que é de ruim, tudo que é mal é atribuído a ele, e tudo que é bom é atribuído ao grande irmão. Então tem que ter essa dicotomia para o Estado funcionar. Ele precisa construir esses vilões, esses inimigos, por mais que na grande maioria das vezes eles nem sequer existem de verdade e nem são o problema de verdade. E é isso que acontece com a corrupção. As pessoas veem a corrupção como um problema do Brasil, mas isso não é verdade. O problema do Brasil é o Estado. É o Estado brasileiro, é os políticos, os funcionários públicos, os empresários da iniciativa privada que fazem lobby, que vendem para o Estado, que compram do Estado e que utilizam deliberadamente do Estado para lucrar e para subir na vida. Então, em resumo, isso é o que eu queria abordar no vídeo de hoje. Vai ficar um vídeo um pouco mais curto, mas não tem muito mais o que dizer além disso. Se os senhores têm alguma discordância ou querem falar alguma coisa, tem uns comentários aí embaixo. Vocês podem também deixar o like, ativar o sino, porque todo dia tem um vídeo novo, ou pelo menos quase todo dia, né? E é isso. Considere se inscrever também. Podem me chegar nos comentários, eu não ligo. Então, é isso. Tchau, tchau.